Nós estamos aqui com Fátima Monteiro, que é uma das coordenadoras da Capela do Divino Pai Eterno, que fica na paróquia de Santa Luzia, na Arquidiocese de Olinda e Recife. É uma alegria muito grande ter você aqui, Fátima. Alegria é minha, Silvia, de compartilhar com vocês esse momento de fé e na busca do Evangelho na vida da minha comunidade e da minha própria. Maravilha. E, Fatinha, a gente está num momento muito especial, né? Que é o momento em que nós nos preparamos para a chegada de Jesus Menino, né? É onde a gente celebra a encarnação, onde o Deus que acreditamos se faz pessoa humana, habita a fragilidade humana. E a gente está, então, abrindo o Advento. No dia 3, né, domingo, primeiro domingo de dezembro, a gente começa a viver de forma mais profunda o tempo do Advento para as igrejas que vivem o lecionário comum, dentre elas a Igreja Católica Romana, mas todas as igrejas que vivem o lecionário comum. E o texto proposto é o texto que está lá no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, dos versículos 24 ao 37, que diz o seguinte: Mas naqueles dias, depois dessa desolação, o sol escurecerá, a lua não mais brilhará, as estrelas começarão a cair do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vir rodeado de nuvens, na plenitude do poder e da glória. Então, ele enviará os anjos e dos 4 ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu, reunirá seus eleitos. Compreendei esta comparação tomada da figueira. Mal os ramos ficam tencos e as folhas brotam, reconheceis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes isto acontecer, sabei que o Filho do Homem está próximo, às vossas portas. Em verdade eu vos digo, esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas este dia e esta hora ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, ninguém senão o Pai. Ficai de sobreaviso, vigiai, pois não sabeis quando será o momento. É como um homem que parte em viagem e deixa sua casa, confia a autoridade de seus servos, a cada um sua tarefa, e deu ao porteiro ordem de vigiar. Vigiai, pois, porque não sabeis quando vai chegar o Senhor da casa, se à tarde, ou no meio-dia, ou na meia-noite, ao cantar do galo ou de manhã, para que ele não chegue de improviso e vos encontre a dormir. O que vos digo a todos e a todas, vigiai. Esse texto, ele começa falando de escatologia, de final dos tempos, falando de parousia, da volta de Jesus no final dos tempos. Ele começa falando de esperança de um tempo novo. Né? Esse texto, ele vai antes, o texto anterior ao versículo 24, ele vai falar de todos os problemas da terra, vai falar de guerra, vai falar de fome, vai falar de morte, ele vai falar de todos os problemas que nós vivemos hoje e que também eram vividos pelaquela comunidade, a comunidade de Marcos. Posteriormente, ele vai falar de escatologia, ele vai falar de futuro, ele vai falar de quando Jesus voltar no final dos tempos. Mas o arremate, o final desse texto, ele vai acender uma luz para o presente. É um texto que aponta, que mostra o presente das dificuldades, que mostra também o passado das dificuldades, aponta para um futuro da volta gloriosa de Jesus, do final dos tempos, da parousia. É um texto escatológico, mas é também um texto que fala do dia a dia, do presente, e diz, vigiai. Diz que cada um tem a sua tarefa e que essas tarefas precisam ser executadas bem, porque a gente não sabe o dia nem a hora
em que o Senhor voltará. Então é um texto que fala também, que acende uma luz, né, sobre o dia a dia, sobre a rotina das pessoas cristãs, das pessoas que esperam a volta de Jesus, mas que já vivem esse Jesus presente no meio de nós no dia a dia. Dentro da sua comunidade, a comunidade do Divino Pai Eterno, você como uma das mulheres coordenadoras, uma coordenação, uma tríade de mulheres, né? A coordenação do Divino Pai Eterno aqui na paróquia de Santa Luzia, a paróquia católica romana de Santa Luzia. Essa tríade de mulheres a qual você faz parte, como é que você percebe na comunidade, como é que vocês ajudam a comunidade a vigiar, a cumprir a tarefa diária, rotineira, a tarefa de espera por esse momento de Jesus em meio a nós? Como é que vocês conduzem esse trabalho dentro da comunidade, nesta mensagem, inspirados por essa mensagem de Jesus que diz: o que vos digo, digo a todas, vigiai. Esse é um tema muito forte, muito intenso, e que a gente tem sempre, no dia a dia, está sempre posta a viver essa palavra de Deus como sempre um estímulo. Porque a dificuldade existe, né? A dificuldade em levar as pessoas a ler a mensagem de Deus, a viver entre cada irmão essa mensagem. Então, não é fácil. Acho que a gente vive o Evangelho no dia de hoje com todas as tribulações e dificuldades que as pessoas vivem, muitos por falta de emprego, outros por falta de comida em casa. Então, é difícil você levar a palavra de Deus para aquelas pessoas, mas elas são inspiradoras para a gente, porque é através delas que a gente encontra exatamente o caminho, a continuidade de Deus, viver a palavra de Deus naquelas pessoas, né? E em estimular, em vibrar com eles, mesmo com as dificuldades com eles, mas eles têm um poder de transformação muito grande. Então, é um privilégio. Acho que para a gente que trabalha dentro da comunidade, é um desafio. Cada dia é um desafio, é uma busca, é encontrar as pessoas que mais necessitam de escutar a palavra de Deus. Às vezes você encontra um não, às vezes as pessoas não estão bem querendo escutar, mas tem alguns momentos que elas param para refletir o que a gente está falando. Então, levar a mensagem de Deus para cada um nas suas casas, ou às vezes na igreja mesmo, na capela, quando chega uma pessoa para assistir a missa, né? Então, é um sorriso, um abraço. Então, isso às vezes as pessoas chegam com uma tristeza no coração, mas levar um abraço daquele quando está chegando é muito transformador para outra pessoa. Eu me lembro que uma irmã estava recebendo a recepção das pessoas para a missa, então quando uma pessoa chegou, a primeira coisa que ela fez foi dar um abraço. E depois, no final da missa, essa pessoa chegou para ela, lá conversando, e disse: gratidão por aquele abraço que você me deu, porque eu cheguei aqui arrasada por algumas coisas que têm acontecido com ela. Então foi importante quando a menina chegou e comentou isso com a gente dentro da comunidade, foi importante para a gente, exatamente esse acolhimento, de acolher sem saber se a pessoa vai receber o abraço ou não, mas acolher da maneira mais com muita alegria, com muita fé, e trazer essa pessoa de volta. Às vezes a pessoa está voltando naquele momento para receber o Evangelho. E é importante, principalmente agora, que a gente vai viver exatamente o nascimento de Cristo. Então isso é mais importante, porque a gente vai viver exatamente esse momento de nascimento de Cristo na nossa vida. A gente tem uma preparação que Deus menciona,
né? E nos engrandece, não por ser humano, mas por ser cristão, por vivenciar exatamente há anos atrás esse nascimento de Cristo que a gente está vivendo novamente com muita fé e muita esperança. É uma memória, né? Mas é uma memória viva, né? Exatamente. É muito importante isso que você disse, porque ao mesmo tempo que você diz que é complicado que é difícil é um desafio também são gestos muito simples, não é? Não é um abraço, é um olhar, é um sorriso, né? É um cuidado. Eu, por exemplo, quando vou com a minha mãe para a comunidade, né? E vocês imediatamente, uma das pessoas vai buscar uma cadeira para a dona Carminha. Aquele acolhimento àquela senhora idosa, aquele acolhimento é o vigiai. É o cada um tem a sua tarefa. E a tarefa de um é abraçar, a tarefa do outro é sair numa pedância enorme, pedindo para fazer cesta básica, que eu sei que vocês fazem, para fazer esse apoio. É visitar uma pessoa que está doente. Eu sei que você é ministra da Eucaristia, é levar uma Eucaristia para alguém. Então, muito, muito rico isso que você nos traz. É ao mesmo tempo desafiador, mas são gestos simples e cada um, como diz aqui o Evangelho, não é? Ele diz que é como um homem que partiu em viagem, deixou sua casa, confiou autoridade aos seus servos e servas. Né? E aí você nos coloca nessa situação de exatamente, é a questão exatamente que quando a gente está servindo a igreja, a gente está servindo não só a igreja, mas a gente está servindo as várias pessoas. Então, aquela pessoa ali, cada um tem sua função de acolhimento, ou seja, abrir a porta para que a pessoa entre, arranjar uma cadeira para que a pessoa sente e fique imaginando, levar a pessoa até o banco, né? A ter esse acolhimento tanto para receber como também desejar que ela volte para casa né? Fique bem, né? Fique bem. Então, essa composição assim de não só na capela, mas levar para a comunidade esse sentido de compartilhar. Não compartilhar só comida, mas assim, compartilhar a fé mesmo. O que o outro está precisando, é procurar saber por que fulano não veio domingo. Aí procurar saber de fulano, por que ele não veio domingo, né? Por algum motivo ele não veio. Então no próximo domingo é você saber, na semana vamos lá na casa de fulano porque ele não veio para a missa. Será que aconteceu alguma coisa? Então, essa é a conexão exatamente do acolhimento. Quando Jesus nos pede para vigiar, não é vigiar nós, é vigiar o outro também. Saber o que é que o outro está precisando para que a gente possa compartilhar. A gente podia chamar esse vigiar de cuidar, não também, é? Não também. É? Vigiar no sentido de cuidado, né? De cuidado, exatamente, porque não é só, eu acredito muito nisso. Há alguns anos atrás, quando eu participava no grupo jovem, a gente tinha muito essa questão assim, quando uma pessoa faltava à reunião, então a gente se preocupava em saber por que ele não veio para a reunião. Aconteceu alguma coisa, porque todo domingo ele estava aqui. É exatamente isso. Eu, normalmente, quando eu vejo que a pessoa que não veio no domingo, ela não veio no outro no domingo, então eu me preocupo. Eu acho que dona fulana, ela não veio. Aconteceu alguma coisa. E exatamente, quando na semana eu descubro que fulana estava doente, que teve algum problema. Então, a gente tem que saber exatamente, observar quem está entrando, quem está chegando e ter esse acolhimento no sentido de, mesmo que as pessoas não falem, mas a expressão do corpo lhe diz alguma coisa. Então, se a gente tem esse cuidado em olhar e em acolher, a gente sabe como traduzir isso de uma maneira que a pessoa se sinta mais confortável, amada, recebida com muito amor e carinho. Gratidão, Fá, por partilhar com a gente, né? Como a comunidade, como você, enquanto liderança da comunidade, vai vivendo durante o ano inteiro e de forma muito mais intensa agora, esse momento do Advento, essa mensagem de Jesus, vigiai,
cuidai, protegei, não é? Gratidão profunda, Fatinha. Obrigada, Silvia.